Pai seja convosco, bom dia a todos, exaltado, magnificado, louvado seja o nome do Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, nesta manhã quero te agradecer, em nome de Jesus, pelos teus feitos, por tudo aquilo que o Senhor é e que nos proporciona vivenciar, Pai. Muito obrigada pelas oportunidades. Diante de Ti eu coloco a minha vida, Senhor, física, emocional, sentimental, financeira, espiritual. Eu apresento, Senhor, a causa desse amado ouvinte, ou que ainda vai ouvir posteriormente. O Senhor conhece cada necessidade, cada coisa que eles almejam, Senhor, seja de ordem física, seja de uma cura, seja de algo que ele vem passando, ou na vida dele, ou na vida dela, ou na família. Pessoas que podem estar sendo oprimidas porque tem alguém na família, ou doente, ou precisando de uma libertação de vícios, ou seja qual for, Senhor, a situação. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sabe detalhes do nosso viver, das nossas vidas, das situações que enfrentamos. O Senhor já nos orientou que devemos orar, nos fortalecer na força do Teu poder, Senhor. E assim, continuando, orando, intercedendo, existindo a necessidade de cada um de nós. Estejamos intercedendo pela nossa família, às vezes por um amigo, um conhecido, até mesmo um desconhecido, Senhor. Vai ao encontro dessa pessoa, Senhor, ajuda. Oh, meu Pai, todos nós carecemos, necessitamos da Tua presença em nosso viver, do Seu agir. E faz, Pai, faz milagres, toca em cada um, Pai. Atende o clamor, Senhor. Atende o pedido, Senhor, dessa pessoa, da necessidade, da Jeová Jireh, da provisão, Jeová Rafá, de curar, sarar, salvar, libertar e salvar em nome de Jesus. Assim apresentamos diante de Ti, Senhor, na certeza que o Senhor fará, porque o Senhor é um Deus que ouve e responde. Gratidão a Ti, Senhor, por tudo, pelo teto que moramos, principalmente pelo dom da vida, pelo alimento que o Senhor põe em nossas mesas. Mesmo em meio a tantas adversidades, o Senhor sempre está presente, vai suprindo, vai renovando as nossas forças. As Tuas misericórdias são motivo de não sermos consumidos. E nós Te louvamos, agradecemos, bendizemos o Teu nome. Tu és o único Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Maravilhoso e eterno. Gratidão a Ti. Eu gostaria, amados, de ler um trecho bíblico que está em 2 Timóteo 4, iniciando pelo versículo 1, fazendo a leitura da palavra de Deus. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Nós sabemos que essa vinda é a segunda vinda, onde o Senhor Jesus ele vai separar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, ou o adoraram em vida, porque primeiro ele vai ressuscitar os mortos e também levará aos ares aqueles salvos, os salvos. Quando chega no versículo 2, diz assim, está escrito assim: que pregues a palavra
Aqui tem intes, eu creio que seja um significado como antes, a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Quer dizer, não vai ouvir, não vai ter esse discernimento que nós necessitamos, carecemos de Deus e da sua palavra. Tanto nessa vida atual, como na vindoura. Então, voltando à leitura, versículo 3, eu estou lendo 2 Timóteo 4, agora no versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as tuas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Não é assim que acontece? Muitas vezes, nós, como estamos na frente da obra, né, primeiramente Deus, e nós somos os seus servos, seus filhos, filhas, então, nós que estamos fazendo a obra, levamos as boas novas, e muitos se convertem, mas outros escutam, mas não dão ouvidos. Então, desviarão os ouvidos da verdade, voltarão a fábulas. Dá ouvido a doutrinas de engano. Dá ouvido a falsos mestres. Dá ouvido à idolatria, seja ela qual for. Seja no objeto, imagem esculpida pelas mãos humanas. Dão atenção, ouvidos a espíritos enganadores, que nós sabemos que é doutrina de demônios. Dão vazão, atenção, ouvidos a negócio de cartomante, búzios, numerologia, etc. e tal. Tudo isso é idolatria. Dão valor, atenção, põem sua fé em olho grego, em patuá, etc. Na verdade, nós sabemos que existe um Deus verdadeiro e que, através do Filho dele, ele nos concede a graça, e todo aquele que crê e confessa o seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz, pagando um alto preço por todos nós. E existem pessoas que, ao invés de fazer a decisão, tomar a decisão, fica hesitando, fica colocando a sua fé em vãs doutrinas, né? Pessoas que a gente vem pregando a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que não está escrito, que não se pode acrescentar nem tirar nada do livro, que é o livro a verdade, a Bíblia Sagrada. E pessoas ouvem o errado, mas o certo, o verdadeiro, não quer dar ouvidos. E escuta, mas aqui, como diz a palavra, terão como se fosse comichão nos ouvidos. E amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviando os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É mais fácil acreditar nas fábulas, né? No engano, em doutrinas onde Deus não está, do que crer no verdadeiro Deus, que através do Salvador, né, que ele morreu na cruz, pagou um alto preço, nos concedendo, levando sobre si todas as nossas enfermidades e dores, e o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas pisaduras nós fomos sarados e somos salvos. Todo aquele que crê e confessa. Mas muitos preferem dar ouvidos à doutrina de demônios, imagem esculpida pelas mãos humanas, que até para se transportar de um lugar para outro tem que ser alguém levar, porque ela nada faz, nada cheira, nada, essas imagens, nada.
nada fazem. E alguém puder dizer, se alguém disser assim, não, irmã, mas um dia eu pedi a Maria, a Santo Antônio, a Santo Expedito, porque Deus, aleluia, Jesus Cristo, ele é onisciente, é um dos atributos que o Senhor tem, e ouvindo as orações, Deus é misericordioso. Na verdade, não foi Maria, não foi João, não foi Pedro, não foi Santo Antônio, não foi Aparecida que concedeu a graça, aquela petição que você fez. Porque Deus é misericordioso e Ele dá a quem quer. Ele abençoa quem Ele quer. Então, aqui ó, no versículo 4, e desviarão os olhos e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque a Bíblia, ela se refere às pessoas que pregam a palavra de Deus. Tanto ela se refere presbíteros, a palavra presbítero como evangelista. Todo que é aquele que está fazendo a obra do Senhor. Então nós devemos estarmos aqui, o apóstolo Paulo, ele faz essa exortação. Que muitos escutarão a palavra de Deus, mas não darão ouvidos, porque é como se tivesse comichão nos ouvidos. Ele não escuta, mas não quer ouvir a verdade. E não assimilam. Ou muitas vezes entram na igreja, né? Entram nos templos sagrados, só em busca de alcançar algo, e quando alcança, sai. Eu vi muito isso. E quando alcança, sai. Ou por não alcançar, sai. Não é a pessoa que busca o Senhor por amor, verdadeiro amor. Na verdade, essas pessoas vão mais assim, às vezes por emoção, né? Ou porque quer alcançar algo, mas que não quer permanecer. E tudo isso é bíblico. Então aqui ele chama a atenção para que, mesmo nós passando por aflições, Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos encoraja a perseverarmos. E ele disse, foi uma das promessas dele, que nós não estaríamos sós, né? Que ele enviaria o Santo Espírito dele. Na Bíblia fala o Consolador, mas nós sabemos que é o próprio Espírito do Senhor. Agora mesmo, amados, eu estou pregando a palavra de Deus, mas eu me acordei bem cedo com uma forte dor de cabeça. Mas eu não deixo de fazer a obra. O meu amor para com Deus é tão grande, que eu peço ao Senhor, Senhor, me cura, porque muitas vezes você busca, sabe, busca a presença do Senhor, leva o Evangelho, e as pessoas, nem todos, muitos dão sim ouvidos à voz do Senhor, outros, é como a palavra do Senhor disse aqui, é como se tivesse comichão, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conformes às suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. É o que mais a gente vê. Pessoas não dão ouvido ao verdadeiro evangelho, não é? Onde nós temos um Salvador, o Filho do Altíssimo, Filho de Deus, que deu a sua própria vida em resgate de todos, e voltará
Ele morreu na cruz, crucificado, antes foi zombado, escarnecido, e morreu na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e enviou o seu Santo Espírito para que ficasse conosco até a consumação dos séculos. E o Senhor nos protege, nos livra de todo mal, e sempre está conosco. E todo aquele que busca, que bate, a porta se abrirá. Nós vemos isso em Mateus. Aí que ele exorta: mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. A palavra do Senhor nos diz que o justo passará por muitas aflições, mas ele nos livrará de todas elas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, a orientação do Senhor, através aqui, inspirado, o apóstolo Paulo, inspirado pelo seu Santo Espírito, é que nós mantermos, né, para que nós continuemos a se manter buscando, batendo na porta, e a porta se abrirá, e não dar ouvidos a doutrinas que são, na verdade, heresias, engano, né? Na verdade, é um engano. Não crê no verdadeiro evangelho, mas crê, põe sua fé em vãs doutrinas. E essa pessoa que não dá ouvidos à voz do Senhor, ao verdadeiro evangelho, essa pessoa, além de perder a salvação da sua alma, essa pessoa vai para o lugar que não foi o lugar que Deus preparou para nós, porque cada um de nós devemos fazer a nossa parte, que é crer e confessar no Filho de Deus. Ele veio com esse propósito e é o Salvador, o único Deus, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E todos nós, eu já fiz isso há muito tempo e sei que muitos já fizeram. Então aqueles que ainda não fizeram, passe a dar ouvidos à voz do Senhor e não dê ouvidos a... Foi ministrada a palavra aqui do Senhor, e aqui na palavra do Senhor está em 2 Timóteo 4. Cadê? No versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e se desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Eu vejo isso, amados, bem de perto, sabe? E é algo que nós não podemos, nós não temos, como é que eu posso dizer? É o poder mesmo que só provém de Deus. Porque só quem pode convencer e converter, que é a mesma coisa. Convencer porque é a verdade. Converter de fato é a pessoa dar ouvidos e obedecer o que Deus determinou, a ordenança do Senhor. Que é só através do Filho dele que a pessoa herda a vida eterna, a salvação da sua alma. E muitos, sabendo disso, preferem dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas que não, através daquela doutrina ali, ela não vai herdar a salvação da alma dela. Mas muitas vezes fica ali, como muitos. Um dia, amados, eu tive nesses lugares, entendeu? Eu era enganada, porque, na verdade, o Senhor sabia, e Ele sabe as intenções dos nossos corações. Ele já sabia, desde o ventre da nossa mãe, ainda éramos informes, e Ele já sabia, Ele já tinha nos escolhido. Então, Ele sabia que uma hora eu ia me voltar para Ele, depois que eu conhecesse a verdade, que como assim foi, comigo e com muitos. Então, passaria a andar na presença dele. E
Não devemos nos importar com os pré-julgamentos do mundo, porque cada um de nós conhece a sua identidade e o Senhor também. Ele conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Ele conhece os seus. E a orientação, amados, não dê ouvidos a doutrinas de falsos mestres. Não dê ouvido a negócio de cartomante que a gente vê na internet. E negócio de guias espirituais. Enganação, tudo é enganação. Como a feitiçaria, não é? Eu gostaria de ler, e assim farei. Apocalipse 22. Porque nós vamos falando, né? A gente que faz a obra do Senhor, nós vamos falando, e o Espírito Santo falando aquilo que ele manda falar. E ele aconselha, agora você vai ler tal versículo, Apocalipse 22, no versículo 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa. Aqui ele se refere à salvação, não é? Ficarão de fora, ou seja, não serão salvos. Ficarão de fora, a menos que se arrependa, né? Antes de Jesus voltar. Ficarão de fora os cães, esses cães aqui, tudo me leva a crer que seja, tudo que é voltado contra a palavra de Deus, né? Feitiçarias, pessoas que dão ouvidos a vãs doutrinas, tudo que é contra as coisas de Deus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras. O que é idólatra? Tudo aquele que tira a fé, deixa de colocar a fé em Jesus, né? Quer tirar Jesus do lugar devido dele, que ele deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, voltando a ler o versículo, estou lendo Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Qualquer que ama a mentira e comete a mentira. E qualquer que ama e comete a mentira. Eu vou ler na versão, outra versão, tá bom? Na versão da outra Bíblia que eu tenho. Mas o conteúdo, a mensagem é a mesma. (22, 15). 14 e 15. 14. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Agora, capítulo 22, Apocalipse, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, não é? Esses impuros, ele se refere à homossexualidade, aos homossexuais, seja homem, seja mulher, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muitas pessoas, sabe, pensam que pode ficar mentindo por aí, que Deus, ele não está vendo. O Senhor, ele sonda, esquadrinha os nossos corações e prova nossos pensamentos, para dar
a cada um a recompensa do fruto das suas ações. Senhor Deus e eterno Pai, louvo teu nome. Apresentamos diante do Senhor as nossas causas, petições em ação de graça. Que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações, pensamentos em Ti, Senhor, em Cristo Jesus. Nós sabemos que o poder da oração pode muito em seus efeitos. Aleluia, glória a Deus. Santo e poderoso é o Senhor. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, ou dos corações. Aleluia. Santo e poderoso Deus. Lendo agora Hebreus 5, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Louvado e agradecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Buscando na fé, tendo fé em Cristo Jesus, a nossa fé deve estar nele, exclusivamente nele. O Senhor, está escrito em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome e minha glória. A honra e a glória, ele não divide com outrem, nem com imagem esculpida. Esse versículo é muito esclarecedor. Também o que está escrito em João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus, o Filho de Deus. Então, amados, nesta manhã, aqueles que não entregaram a vida para Jesus, não se renderam, creia e confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro, o único mediador entre Deus e os homens. A palavra do Senhor diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai que está nos céus. Essa pessoa é salva. E o que negar é negado no céu, perde a salvação, e no dia que o Senhor voltar para buscar os seus eleitos, os salvos, essa pessoa, além de não subir com o Senhor Jesus ao arrebatamento, essa pessoa vai ser separada, porque já está condenada ao fogo eterno. A menos que a pessoa se arrependa antes, né? Ninguém pode partir da terra sem ter confessado o Senhor. Aleluia, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Gostaria de ler o versículo que está em Tiago 4:13 em diante. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O Senhor disse que não veio para os sãos, né? Veio para os doentes, não veio para os justos, veio para os pecadores que se arrependem. Não foi o trabalho, a missão de João Batista chamar os pecadores ao arrependimento no início do ministério do Senhor Jesus? E assim ele faz, chamar as pessoas ao arrependimento, confessar, crer e confessar no Filho amado Jesus. Porque ninguém pode deixar para depois, porque pode ser, como está escrito em Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto pode achá-lo, enquanto pode encontrá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Porque quando ele vier, já não vai mais. Eu creio assim, porque a Bíblia diz que as pessoas devem confessar.
antes da vinda dele. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai que está nos céus. E aquele que nega será negado. Amados, Deus, Ele deu seu Filho amado para que todos fossem salvos, mas nem todos, porque nem todos receberão. Na verdade, o Senhor não precisa que ninguém o receba. Na verdade, a palavra certa é reconheça-o. Porque assim Ele é, o único Deus, o único mediador entre Deus e os homens, o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então, quem obedece é salvo. Quem não obedece, perde a salvação. E na vinda do Senhor, Ele vai separar os que seguiram a Ele e os que não seguiram. Uns serão para a perdição, uns serão para a salvação eterna e os outros serão para a condenação. Agora, lendo 1 Pedro, está em versículo 2. Ação de graças pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida de esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para revelar no último dia, no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, perece e provado pelo fogo, se ache em louvor e honra, a glória na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E nós sabemos que convence o homem, e quando a Bíblia fala homem, ela fala gênero homem e mulher, do pecado e do juízo e da justiça, é o próprio Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte, mas quem convence, quem converte, é o próprio Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Eu gostaria de orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Um excelente dia para todos. Na santa e gloriosa paz do Senhor.